Olá, nós estamos de volta para mais um podcast Copacol. Hoje nós chegamos à nossa 21ª edição. E é um prazer para nós da Copacol receber aqui no estúdio da cooperativa o renomado palestrante, professor da USP e também da GV. Além disso, é engenheiro agrônomo e também é especialista em planejamento e gestão estratégica. E hoje nos deu aí um pouco do seu conhecimento, apresentou todo o seu conhecimento para cooperados da Copacol no evento Copacol Agro. Mas, Marcos, seja bem-vindo ao podcast Copacol e também à nossa Copacol. É um prazer estar aqui, vocês estão de parabéns, todo mundo que está assistindo aí agora tem que ter muito orgulho da Copacol. E eu posso falar isso porque eu viajo o mundo, viajo o Brasil e a energia que a gente está vendo aqui é incrível, né? Esse grupo de produtores, uma feira muito bem organizada, essa atividade de agregação de valor incrível que a cooperativa faz, enfim, é uma organização que eu sou torcedor. Hoje você comentou, você explanou para os cooperados sobre tendências de mercado, tanto interno como externo. No momento, qual que é a posição do mercado nacional? Vamos falar das possibilidades que nós temos, né? Eu sei que produtores que estão nos vendo agora estão preocupados com o preço da soja, com o preço do milho. Por outro lado, o produtor de frango e suíno está contente com essa queda, né? Interessante na agricultura brasileira é que você tem sempre gente ganhando ou gente perdendo com os movimentos de mercado. Então, falando basicamente desse ano, eu acho que o preço dos grãos se acomodou num patamar que provavelmente está ainda acima um pouco do patamar histórico, e eu não vejo muita chance de subir, porque nós estamos tendo produções muito boas no Brasil, nos Estados Unidos. O Brasil está vindo com uma segunda safra de milho muito boa, e os americanos estão com um plantio bem acelerado e condições boas das lavouras lá. Então, agora eu acho que nós vamos ter que fazer frente a esse preço. Por outro lado, o custo de produção do produtor para a próxima safra, não para esta que ele está colhendo, ou o milho que está aí, já vai ficar sensivelmente mais baixo, com o custo dos insumos, fertilizantes, defensivos. Acho que cai também o preço do arrendamento de terra. Enfim, esse é o momento de mercado agora, né? Então, uma coisa compensa a outra. O preço do produto cai, mas cai e o dos insumos também cai. O produtor pode ter uma melhor condição para fazer o próximo plantio. O próximo plantio, esse não, porque ele pagou as coisas caras e o preço caiu. Então, aqueles que não venderam a produção antecipadamente, não usaram mecanismos aí de travamento de preços, eles estão no pior momento dos últimos 5, 6 anos, que é o momento onde o preço caiu e ele ainda está com o custo alto porque ele comprou as coisas lá para trás. Na próxima é que ele vai ter preço mais baixo e custo mais baixo. Então, este momento é o pior. No caso de uma cooperativa como a Copacol, que ela diversifica na propriedade, ela não tem só a produção de grãos, ela produz carnes, aves, peixes, suínos e leite. Esse produto que ela colhe, esse grão, ela reverte em carne. Nesse setor também, no setor de agropecuária, de carnes, a perspectiva de mercado é boa? Ela é boa. O ano passado foi um ano muito ruim, né, para o produtor de frango, principalmente suínos, com o custo da ração muito alto, o preço é bem ruim, né? E eu acho que esse ano já melhorou a situação e tende a melhorar mais no segundo semestre por dois grandes motivos. Para o produtor aí de carnes e para a área de carnes da Copacol está mais contente, inclusive peixe, tudo isso. O consumo mundial segue crescendo e a economia mundial no segundo semestre, na minha opinião, vai estar melhor que no primeiro, porque eu acredito que as taxas de juros comecem a cair, e a mesma história vale para o mercado brasileiro. Então, eu acho que o consumo nos ajudará no segundo semestre a colocar mais produtos e ter uma situação de preços um pouquinho melhor do que a que nós estamos vivendo agora. Principalmente as exportações, que no caso de suínos e de frango, têm sido muito boas. O boi perdeu um pouco por conta do caso lá que nós tivemos da vaca louca atípica e o bloqueio das exportações para a China, mas já voltou e voltou com tudo. Então eu acredito que, em não tendo nenhuma tragédia sanitária, nós devemos ter um segundo semestre melhor para as carnes do que foi o ano passado e do que está sendo esses primeiros 4 meses do ano. Você tocou em questões sanitárias. Nós vivemos aí uma iminência da influenza aviária.
E a Copacol tem como avicultura o carro-chefe, a sua maior rentabilidade vem da avicultura. E é uma preocupação não só da Copacol, mas de toda a cadeia produtiva. Como que você vê esse lado da influência? O que ela impacta na comercialização, na exportação do frango? Hoje, é interessante, né? Na resposta anterior eu falei da questão da vaca louca atípica, que prejudicou o pecuarista, prejudicou um pouco os frigoríficos também, e agora nessas variáveis, né, que estão variando violentamente aí no mundo, nós temos duas grandes ameaças. As duas têm impactos na Copacol. A primeira foi a que você falou, a gripe aviária, que está cercando o Brasil. Ela é mais fraca, está em todo lugar do mundo, mas lógico que se der aqui no Brasil, é capaz de ter algum estresse aí na exportação de frango, e o frango, como a gente não estoca no campo igual você consegue estocar o boi no pasto, esse produto tem que ir para o mercado interno, é um volume grande, vai derrubar preços, ele vai derrubar os suínos também, vai derrubar o bovino, vai derrubar o peixe, é um efeito dominó. Então nós temos que torcer para que isso não aconteça, tomar todas as medidas sanitárias como nunca tomamos para evitar que isso aconteça no Brasil e que um eventual estresse de mercado possa afetar a rentabilidade desses setores. Por outro lado, complementando a resposta à tua pergunta, tem o aumento da peste suína africana na China de novo. E aí, com isso, aumenta a exportação de carne do Brasil para a China e diminui o grão que a China compra, porque ela tem que fazer menos ração lá, em virtude do abate de animais que ela teve que fazer para controlar. Então, esse é um evento que tem mais oportunidades do que ameaças para nós, e no caso da gripe aviária tem mais ameaça do que oportunidade. No caso da gripe aviária, quase tudo é ameaça. Mas é um fato que está aí, e o recado é o que eu falei. A Copacol e todo mundo trabalhar a questão sanitária de uma forma rigorosíssima para evitar que a gente tenha problemas aí que possam refletir nos mercados, né? Bom, além das questões sanitárias, tem questões políticas, tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tem esse novo modelo de política brasileira, esse novo governo que veio com uma política diferente, principalmente no agronegócio, e também nós estamos saindo de uma pandemia, o que tudo isso impactou nos negócios, principalmente no agronegócio, nos negócios do produtor rural. A pandemia acabou sendo um evento terrível para a sociedade do mundo inteiro, né? Deus nos livre, mas para a agricultura brasileira acabou representando uma oportunidade, porque o Brasil expandiu como nunca a exportação. Nós pulamos de 100 bilhões de dólares de produtos do agro vendidos em 2000, 120 em 2021, 160 em 2022 e provavelmente esse ano vai fechar em 175 bilhões de dólares vendidos ao planeta. Então esse é um ponto que no fim a gente se beneficiou, porque muitos países tiveram que fazer estoques, as pessoas ficaram em casa, acabaram consumindo mais, e alimento é a última coisa que uma família vai cortar, né? Quando ela tem restrição de renda, ela corta turismo, ela corta troca de carro, de roupa, por isso que o algodão sofre um pouquinho mais, mas a comida ela não vai cortar. Então esse é um fato que trouxe benefício. O ano passado foi um ano muito agitado, né? Talvez a gente... vai ser difícil ver um ano onde a gente tenha tido tanta agitação quanto foi o ano de 2022. Nós tivemos uma eleição, a eleição ela mostrou um país muito dividido, onde você tem uma linha de pensamento que ganhou nos estados mais importantes, mas outra linha de pensamento ganhou no governo federal. Então havia muito receio nesses primeiros meses de atitudes retaliatórias contra o agro pelo atual governo, e nós não temos visto isso. Nós temos visto algumas declarações infelizes que são dadas em momentos que a pessoa não se preparou adequadamente, mas na verdade... Ou que talvez não tenha conhecimento também. Não tem conhecimento e às vezes fala coisa que não deve por não ter conhecimento, mas no geral tudo aquilo que se esperava, né, um incentivo à invasão de terras. Nós estamos vendo a força dos governadores, inclusive aqui do Paraná, em impedir isso. Então não aconteceu. Alguns estados, como na Bahia, essa situação é mais grave, porque o governo estadual também é alinhado com o governo estadual, mas o próprio governo federal sabe que
invasão de terra é uma coisa que a sociedade não gosta e que destrói a popularidade do governo. Então, eu tenho visto no próprio governo federal atitudes para controlar nesse sentido. Aonde o governo federal hoje pode ajudar mais o setor é na disponibilização de recursos para que o plano safra seja bom e o Brasil consiga produzir mais, vender mais, exportar mais, gerar mais impostos, gerar mais benefícios, porque hoje o agro é o setor que mais responde a incentivo aqui no Brasil. E a gente sabe que o dinheiro está curto, que a taxa de juros está muito alta e que a agricultura cresceu muito. Então, se for, por exemplo, um plano safra com o mesmo volume de recursos do ano passado, ele proporcionalmente é menor, porque a agricultura é maior já em relação ao ano passado. Então, torcer para que os ministérios possam se articular, trabalhar em conjunto, e aparentemente isso está acontecendo, apesar de eu achar que o Brasil não deveria ter 2 ministérios para tratar da agricultura, e eu acho que o meio ambiente no que tange a agricultura deveria estar junto também com a questão de um super ministério da produção agrícola, de alimentos, de bioenergia. O que a gente tem visto é uma relativa integração entre os ministros da agricultura, do desenvolvimento agrário e do meio ambiente, e tem tido para mim gratas surpresas aí nas declarações a favor de um plano safra robusto e que privilegia a questão ambiental, que é o que todo mundo quer e todo mundo precisa, né? O que você vê da economia no próximo governo, nesse governo que está começando? Quais são as perspectivas, principalmente com relação ao agro? A gente tinha uma expectativa, na minha visão, a expectativa era pior do que o que eu vi nos primeiros 4 meses do ano. Eu acho que na condução da economia e do planejamento, os ministros do Banco Central, a gente observa responsabilidade, tanto no ministro da Economia como do Planejamento, que eu aqui disse, aquelas pessoas que achavam que ia ter ruptura do modelo econômico, esse medo já passou, muita gente deixou de investir nos últimos meses por conta de uma quase que vingança pelo resultado da eleição e também com muito medo do que pudesse vir a acontecer. Muitas pessoas ligaram para mim na segunda-feira depois, né, grandes produtores, eu vou tirar dinheiro do Brasil. Eu falava, você vai tirar dinheiro com câmbio de 5,70 e vai trazer de volta com 4,50. Se você achar isso um bom negócio, toque em frente. Eu não acho. E a gente está vendo aí que da parte do Ministério da Economia é uma vontade maior, crescente de responsabilidade fiscal, de entender que não tem como você gastar sem arrecadar e entender que a arrecadação ela não pode ser feita com aumento de tributos. Alguns pontos estão muito adequados de buscar cobrar de quem não paga nada, né? E nesse caso não é a agricultura, porque a agricultura é grande pagadora de impostos quando você considera toda a cadeia produtiva. Então eu acho que a leitura está começando a ficar mais uma leitura de mercado. Enfim, a minha expectativa era baixa e ela está ficando mais alta. Então eu diria o seguinte, eu acho que em termos políticos e econômicos, o risco de você ter algo que atrapalhe o desenvolvimento da agricultura brasileira, se cogitou muito em tributar a exportação. Acho que o próprio governo está percebendo que essas coisas são bobagens e que vão atrapalhar... Não é o caminho. Não, e vai atrapalhar a própria arrecadação do governo, prejudicando o setor que gera o caixa do Brasil, né? Sua expectativa, então, para o crescimento da economia é boa, é positiva? Ela é positiva. Eu acho que o que nós precisaríamos agora, talvez, é uma melhoria da postura do presidente da República, que começou... fazendo o contrário do que ele tinha prometido, que era pacificar o país, unir o país, e o que a gente tem visto nesse começo... É uma divisão. Foram declarações que trazem um pouco de raiva, um pouco de mágoa, né? O que não se esperaria de uma pessoa já com a experiência que ele tem, com tudo que ele passou na vida. Ele está perdendo um cavalo arriado de fazer a sociedade brasileira caminhar aí na mesma direção. Então, mas o comportamento das pessoas também pode mudar. Tem expectativa que esse período inicial passe e que ele possa jogar favoravelmente a levar o Brasil a essa potência ambiental e alimentar do planeta, né? O Brasil, eu costumo dizer, está num momento incrível. Está faltando comida no mundo, aumentou a fome no planeta e o Brasil está sentado em comida e está sentado em energias renováveis. Nós somos a fábrica de comida do mundo, a cozinha do mundo. Então, o governo federal atuando nessa área, a ministra do Meio Ambiente atuando nessa área, o que nós vamos ter é que a exportação do Brasil pulando
vai pular de 170 bi para 250 bi, para 300 bi. Você imagina esse dinheiro, né? A soja traz 500 mil reais por minuto para o Brasil. Você imagina trazer mais? Né? O que é hoje a cidade de Sorriso, Sinop, Luiz Eduardo Magalhães, Petrolina, Chapecó, Cafelândia, né? Compara com o que era há 30 anos. Então hoje está claro para as pessoas que o desenvolvimento é através da interiorização, e essa interiorização quem traz é o agro, levando as pessoas para dentro do Brasil e tendo padrão de vida bom, né? Com todo o espaço que nós temos e a chance de gerar renda em locais como esse. Eu tive nessas cidades recentemente, vejo fotos delas nos anos 80, 90, é impressionante, né? Então, se você dizer que... grande... Nossa, não, a soja gera mercado para decorador, para arquiteto, né? Para pizzaiolo, para personal trainer. Essa é a grande equação que nós temos, né? Agora falando em explorar mais terra, produzir mais, principalmente grãos. O Brasil tem essa condição? Talvez hoje a plataforma mais competitiva e preparada do mundo para seguir a expansão da produção de grãos. O Brasil já é uma grande potência mundial em produção de grãos? Nossa, é a maior? Espetacular. Não, porque nós temos a China, né, que produz 270 milhões de toneladas de milho. Mas proporcionalmente a China é maior que o Brasil, não? Não, de grãos é. De grãos nós somos o terceiro. E tem os americanos também que produzem 300 milhões. Estamos ali na cola. Sim, nós somos o que tem a maior taxa de crescimento e possibilidade de crescer no futuro, porque a área nos Estados Unidos, mais área para explorar. Está ocupada, né? E aqui não. E aqui, lá já chegaram no limite. Aqui já nós no temos limite. Espaço. Lá o crescimento só em produtividade. Tecnologia para produzir mais. Isso, aqui não. Aqui o Brasil agregou 14 milhões de novos hectares de grãos em 4 anos e deve seguir a uma velocidade de 2,5 nos próximos 25 anos. E aí você vai falar assim, pô, são 50 milhões de hectares, né? Isso vai representar desmatamento? Apesar de poder, dentro do Código Florestal, é muito fácil você converter hoje mais 50 milhões de hectares de pasto em 25 anos para a agricultura, fazendo uma pecuária cada vez mais eficiente. A pecuária tem 160 milhões de hectares, dá para fazer, dobrar a produção de carne do Brasil em 100 milhões de hectares. Então o Brasil hoje é quem tem a melhor plataforma, mesmo com problemas logísticos, né, com problemas políticos, de armazenagem, com problemas tributários, com problemas de segurança no campo, de conectividade, enfim, era nisso aí que o governo precisaria estar trabalhando, né? Acesso a mercados internacionais para que a gente possa conquistar essas novas áreas e gerar o desenvolvimento. Quando você transforma, só para fechar aqui essa resposta, quando você transforma 1 hectare de pasto em soja, é um investimento de 15 a 20 mil reais, ou seja, 15 a 20 mil reais que saíram de uma pessoa e foram distribuídos para um monte de pessoas, das empresas de insumos, semente, fertilizante, defensivo, de quem trabalhou a terra, das máquinas, da mecânica, né? É isso que a gente quer, essa distribuição de renda pelo investimento. E aí quando você pega o que a soja vai gerar, e tudo isso aí vai ser gasto no comércio dos municípios, você tem uma fonte geradora incrível de riqueza, né? Que não pode ser interrompida. E como você vê o papel das cooperativas do agronegócio nesse processo produtivo, nesse aumento de produção, nessas tecnologias, nessa produção de carne? Olha, 50% do agro brasileiro passa por cooperativa. Nós temos um trabalho formidável aqui no Paraná, nem precisa falar, né, que é um estado onde o cooperativismo está no sangue da atividade agrícola, e a cooperativa ela é cada vez mais importante. Por quê? Nós temos hoje que saber comprar bem e vender bem. E a cooperativa faz isso aglutinando um grande grupo de produtores, como aqui quase 8 mil, comprando para eles e ajudando-os a vender. A cooperativa tem um papel também muito importante de levar a verticalização das atividades. Por exemplo, um produtor não conseguiria ter uma unidade industrial. Quando ele se junta em 8 mil, ele passa a ter, agrega valor na região e vende isso, e podendo chegar inclusive com marca em supermercados. A cooperativa tem um papel fundamental também na capacitação e na educação das pessoas. E cada vez mais a cooperativa tem um papel que passa a ser nevrálgico para a Copacol, que é fazer chegar para os pequenos e médios produtores, que são a sua maioria, o pacote tecnológico de gestão de área por metro quadrado que já está à disposição. Então, para um pequeno produtor, não faz sentido comprar drone, equipamentos aí que ele não vai saber manejar. Quem tem que fazer isso é a Copacol,
e prestar, como eu falo, serviços de Uber, né, nas propriedades. Então ele usa, ele paga pelo uso, ele recebe a informação e ele passa a aplicar produto fertilizante. Tem assistência técnica. Só onde precisa. Você vai aplicar fertilizante só onde precisa, você vai aplicar defensivo só em cima da planta daninha. Você vai fazer sistematização de áreas para poder aproveitar mais. Você não vai jogar dinheiro fora. Você vai aproveitar o carbono, que você tem direito a ter crédito se você estiver cuidando bem da sua lavoura, tiver a sua área de preservação. Então, como é que o pequeno e o médio vão receber isso? Eles têm que receber pela assistência da cooperativa. Então, esse ponto é fundamental para fechar a resposta aí para a tua pergunta. A cooperativa dá segurança. Não tem como não fazer parte, né? Eu sou do conselho de cooperativas, eu vejo o trabalho que é feito e, assim, eu não vejo a agricultura brasileira, principalmente a pequena e média, fora do sistema cooperativista. A grande tinha que também se aliar, principalmente em vendas internacionais, a agricultura de grande porte, para que o Brasil pudesse ter mais centralização nas atividades de exportação e com isso ter mais logística, mais infraestrutura nos países que vão demandar os produtos e conseguir ser o melhor produto com mais qualidade e mais serviços também. Acho que essa é uma grande oportunidade que está na mão do cooperativismo brasileiro. Muito bem, Marcos, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. A Copacol está completando este ano 60 anos. Ela começou produzindo energia. Cafelândia era uma cidade bem pequenininha e não tinha luz. Da luz, hoje ela produz carne. Como que você observa, ao longo dos 60 anos, toda a transformação dessa cooperativa? Eu não sabia dessa história, né? Ela começou produzindo luz e hoje ela é a luz de Cafelândia, né? É a luz de Cafelândia. É o que ela continua na luz, né? É o que ilumina o futuro. Então a Copacol está no caminho correto, ela vai cada vez mais, e eu vi aqui na feira, expandir a fotovoltaica, bioinsumos, agricultura de metro quadrado, a produção de biogás, a agricultura circular, a geração dos insumos próprios, né, o uso de fertilizante a partir de dejetos. Então, uma agenda tão bacana aí que, com certeza, a Copacol vai continuar iluminando a região e os produtores por mais 60 anos, no mínimo, né? Bom, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer a sua presença. Você que é conhecido como doutor do agro, a Copacol é do agro, e que concepção você tinha antes de vir aqui da Copacol e que conceito você leva dela agora? Eu já sou torcedor da Copacol, né? Então o torcedor da Copacol ele é meio míope, né? Mas de qualquer maneira o que eu vi aqui hoje encanta, né? Essa feira, a energia da diretoria, a juventude das pessoas presentes também, né? São ver a sucessão, né? Filhos ajudando os avós em tocar aí as atividades, isso é muito legal. E o meu papel é esse, é continuar apoiando a Copacol. Eu tenho lá o Instagram que é Doutor Agro, tudo junto, né? Não é DR Agro, é Doutor Agro. Tem um canal no YouTube com o meu nome, que vocês têm um vídeo por mês com a minha análise do mercado, e tem um site, doutoragro.com, que tem mais de 60 livros, é tudo de graça. Então, minha mensagem final é que para o cooperado da Copacol usar esses materiais para ter cada vez mais conhecimento do agro e tomar decisões melhores, porque a vitória do cooperado da Copacol é a minha vitória também. Marcos, muito obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui na Copacol. Você veio passar a sua experiência para os cooperados, mostrar a eles o caminho que deve seguir para que possa fazer bons negócios, porque o produtor sabe plantar, sabe produzir, mas às vezes na hora de vender, de comercializar, ele tem alguma dificuldade. E o que você trouxe aqui hoje, eu tenho certeza que foi de grande proveito. Foi um prazer estar aqui hoje e mais uma vez contem comigo como torcedor da Copacol. Muito obrigado, um bom retorno. O nosso encontro, o nosso podcast está ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.